Boa tarde, e o café da tarde, que é o chá da tarde. Bom, pedi tema, só que ninguém mandou tema, gente. Como é que eu fico assim, tema pro próximo? Então, vamos falar um pouco sobre aceitação, que foi o tema que eu coloquei na frase do dia, sobre é, que aceitar não é se conformar com algo. A maioria das pessoas, quando eu falo sobre você precisa aceitar o que está acontecendo, aceitar essa emoção, aceitar essa dor, aceitar o que está acontecendo, não é no sentido de você se conformar com aquilo. É no sentido de onde eu estou, o que está acontecendo nesse momento comigo. Tá? E isso eu continuo na linha de falando sobre autoestima. Porque o que está acontecendo comigo nesse momento? O que situação é essa? Que não é a situação que eu desejei para minha vida e que tá rolando. Vamos botar assim, por exemplo. A tua vida hoje talvez não seja a que você imaginou quando era criança, quando era adolescente ou quando começou a tua vida adulta. E aí você imaginava que hoje você estaria de um jeito e você está de outro completamente diferente. Será que esse outro jeito completamente diferente que você tá, é tão ruim assim? Ou será que não tem uma forma de você voltar ao caminho que você queria antes? Então, por isso, a frase do dia de hoje foi sobre aceitação, que aceitar não é se conformar. Quando eu falo, tá, minha vida tá desse jeito, eu preciso aceitar isso, eu preciso aceitar o que está acontecendo agora, não significa se conformar. Por que eu estou falando veementemente que não significa se conformar? Porque quando você se conforma, você está diante de uma situação que você não tolera. E quando você está diante de uma situação que você não tolera, tem muita emoção negativa em volta disso. Tem muita dor, muita frustração, talvez um pouco de raiva ou muita raiva, ou um pouco de frustração ou muita frustração, depende de você, né? Qual é o teu padrão de vibração. Mas aí quando você se conforma, vai criando essa nuvem de emoções negativas que te causam dores. Causam dores emocionais, causam dores físicas. E toda vez que essas dores, né, se tornam físicas, não é que a dor seja irreal, mas que acontecem dores que, conforme a gente vai aglomerando emoções negativas no nosso corpo, nosso corpo responde àquilo, tá? Com a nossa predisposição. Se você tem predisposição a alguma coisa, quando você baixa a tua vibração, aquilo ali se manifesta. Então, quando eu estou falando do conjuntinho de se conformar com algo, nesse se conformar há uma tristeza. E aí, vamos supor que isso foi se aglomerando, se aglomerando, se aglomerando. A tendência da nossa mente é fugir. E aí, quando você foge, o que acontece? Apatia. Quando você está na apatia, você não consegue nem alcançar o que você precisa aceitar. Você não consegue alcançar o que está de ruim acontecendo nesse momento. Então, se você não consegue alcançar o que está de ruim acontecendo neste momento, como é que você vai ir adiante? Como é que você vai mudar? Não existe essa mudança. Quando eu falo de aceitar, que aceitar é o caminho do autodesenvolvimento, né? É um passo para o meu autoconhecimento, meu autodesenvolvimento, para eu ir além
além fora e além dentro, tá? Não tô falando só do além de você conquistar a tua vida, a vida que você quer, mas também da tua vida emocional. O aceitar, no caso, ele é como um GPS. Que eu tive esse GPS, vamos lá, eu fui chamar um Uber e o Uber vai dizer lá o ponto que eu tô. Se o celular estiver bem calibrado, ele vai dizer o ponto que eu tô, certo? A partir dali, e às vezes a gente precisa de um GPS desse, bem calibrado, para saber onde que eu tô. Que às vezes você já está num nível de apatia tão grande que nada faz diferença. É assim, eu vou sair, me chamaram, eu vou. O que eu vou fazer hoje? Vou fazer o que eu sempre faço. Você vai entrando nessa apatia, nesse tanto faz como tanto fez, a vida vai me levando, deixa a vida me levar na apatia, sabe? Você pode até ter momentos assim, tá, me chamaram para ir para tal lugar, tô indo. Pode ser divertido? Pode. Mas você tá indo, está seguindo só. Você não está de fato vivenciando aquilo, você está cumprindo um papel. E toda vez que você está cumprindo um papel, você não está sendo você, a não ser que você escolha aquele papel, que aí é um outro ponto diferente. Mas aqui eu estou falando do conformismo, né, da apatia, que é diferente da aceitação. Quando eu aceito, eu entrei lá, aí eu vou voltar à historinha do GPS, eu entrei lá e sei assim, aonde que eu tô? Tá, emocionalmente eu tô nesse ponto. E às vezes a pessoa nem sabe que tá naquele ponto. Porque quando eu me conformo, não percebo que tem um caminho. A vida trava, é uma paralisia, tá? Tô conformada, nada muda na minha vida, nada melhora, nada acontece, então acabou. É aquilo e acabou. Quando eu falo de aceitação, é muito mais simples do que o conformar. Eu simplesmente aceito esse meu momento atual. Isso não significa que eu não vou adiante. Isso não significa que a vida não possa melhorar ou que a vida não possa mudar. Mas primeiro é entender o que está acontecendo. E eu reforço, bato muito nessa tecla, porque isso é viver o momento presente. E só quando eu estou no momento presente, eu posso fazer alguma coisa por mim. Eu posso fazer alguma coisa, talvez pelo outro também. Mas é quando eu estou no agora, é que eu posso. E normalmente quando a gente está sentindo uma dor, uma paralisia de ação, uma apatia, a gente não está no agora de jeito maneira. A gente está em qualquer outro momento. Porque o agora é onde eu estou. O que eu estou fazendo? Eu estou passando a vocês a diferença entre se conformar e aceitar. Esse é o meu momento, eu estou passando isso. E estou aqui também na minha tela mental, organizando as ideias para passar isso para vocês de uma forma mais organizada possível. Esse é o meu momento. O teu momento pode ser você estar fazendo um monte de outra coisa com fone de ouvido me escutando, ou tá vendo. Esse é o seu momento. Mas aí até a mente processa outra coisa, leva você para o passado, leva você para o futuro, vai levando, a mente vai conduzindo de várias formas. A gente fica como uma onda para lá e para cá. Saber onde você está é você viver o teu momento presente, o poder do agora. Tem um livro da Católica sobre o poder do agora, ele tem outros livros também. E o viver no aqui e agora é onde eu consigo identificar o que eu preciso fazer, o que eu preciso talvez mudar, talvez aceitar em mim. Eu sou uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa que é engraçada, por exemplo. Dificilmente eu vou fazer uma live só falando de coisas mais... vou acabar entrando na profundidade de alguma coisa. Sou eu.
Outras pessoas conseguem tocar em assuntos mais leves. Mas quando eu vou ver, se eu tô tocando em assuntos mais leves, eu acabo levando para uma coisa de desenvolvimento pessoal, que é um assunto que eu gosto bastante e que eu trabalho com isso. Então, é uma aceitação. E aí, falando uma coisa particular, isso para mim já foi muito difícil. Porque nem sempre eu trabalhei com isso. Eu trabalhava com outra coisa. Então, às vezes, estou no trabalho falando de finanças, falando de outras coisas. E aí eu soltava uma pérola assim de alguma coisa mais profunda de autoconhecimento. Nem sempre isso é o melhor de você dizer, de você não aceitar alguma particularidade sua. Apenas entender aonde elas são cabíveis ou não. Então, aceitar é muito mais simples do que parece, mas a nossa mente gosta de complicar as coisas. E como ela gosta de complicar as coisas, a gente acredita, a gente joga para uma paralisia, a gente joga para um conformismo, a gente joga para até uma frase, até coloquei lá na postagem, né? Aceita que dói menos. Isso é um conformismo também. Continua doendo, só que se acostuma com a dor. O aceitar é entender o que eu estou passando nesse momento. Mas às vezes falta você fazer um caminho até esse ponto. Imagina que você tá perdido, não sabe onde você tá. Você até sabe onde você quer chegar, mas se você não sabe onde você tá, você não sabe como começar a caminhar até ali. Bom, vou ler aqui rapidinho um comentário. Chorar por pouca coisa, Dani. O que significa isso? Chorar por pouca coisa. Bom, o chorar por pouca coisa provavelmente é como se você tivesse o choro, começar por parte. O choro, ele ajuda a regular, tá? Fisicamente, regula sais no nosso corpo, regula muita coisa. Agora, se você tá chorando, qualquer coisinha tá te mexendo, tá mexendo com você, a ponto de a pessoa falou às vezes falou, oi, tudo bem? Aí você começa a ter vontade de chorar, né? Nesse sentido, mais ou menos. Bom, tem um caminho aqui. Provavelmente tem algo que já está vindo acontecendo e você está enchendo esse pote. Já viu a fábula do camelo que não aguenta uma pena? Tá um mercador colocando tapetes, especiarias, um monte de coisa em cima daquele camelo. E aí ele olha assim, porque fala assim, falta uma coisa. Ele pega uma pena, aquelas penas caras, não sei o que, e coloca a pena ali nas bolsas que estavam penduradas no camelo. E ele desmonta, as perninhas dele fazem assim. E ele fala, esse camelo não aguenta uma pena. Mas está tão carregado, não consegue soltar aquilo, que está tão carregado, que não aguenta realmente uma pena. Porque não é só uma pena. Tem várias coisas ali junto, né, com essa pena. Provavelmente você veio acumulando e guardando, segurando algumas emoções. E talvez você tenha até se identificado com essas emoções, como se isso fizesse parte de você, tá? Acontece que a gente vai se agarrando a alguns traumas, algumas mágoas, e às vezes desses traumas, dessas mágoas, a gente faz alguma coisa boa. E a nossa cabeça formula algumas sentenças, né? E são as crenças que a nossa mente vai formando, algumas frases, algumas certezas, assim, e a gente começa a agir. Como se isso fosse fundamental para você ser quem você é hoje. Só que o aprendizado já foi, então você já pode soltar a mágoa e o trauma, a dor. E às vezes você nem lembra mais que dor foi essa, mas fica aquilo ali pesando em você. Tem um exercício interessante de você soltar, e eu pratico isso com alguns clientes, de você faz 3 perguntas para você, e você responde sinceramente.
Eu posso soltar isso, essa dor, essa angústia? Vamos supor que você não saiba o que é. A gente pode fazer o exercício juntos, né? Você não sabe o que é isso, mas essa vontade de chorar, essa dor, essa garganta, a garganta aperta às vezes, né? Às vezes é o peito, às vezes é alguma coisa no corpo. E pensa, se mergulha fundo nisso, sinta, não fuja. E se pergunta, eu posso soltar isso? A resposta pode ser sim ou não. Se a resposta for não, não tem problema. Aqui é você reconhecer. Lembra que eu falei de aceitar? É você reconhecer onde você está. Tá faltando reconhecer onde você está. Tá bom, eu aceito. Eu não posso soltar. Eu soltaria isso? A segunda pergunta. Eu soltaria isso? Talvez você diga sim, talvez você diga não. E quando? Quando você pode soltar? Você pode responder nunca, agora. É ideal é sempre ser agora, mas assim, é para ser o mais sincero. Talvez você não consiga, mas faz parte do reconhecido, ligar esse GPS. Então, eu vou fazer as perguntas juntas agora, vão acompanhando. Se você está com alguma dor no corpo, né, vasculhe, assim, tem algum incômodo no corpo, se você não tem algo acontecendo agora com você, né, como foi a pergunta, mas você tem algum incômodo no corpo, faz para esse incômodo, tá? Também serve, viu? Serve para outras coisas também. E aí, respira fundo. Deixa esse incômodo vir, essa sensação vir. O que está acontecendo? Não precisa criar. Só deixa ela vir. Não se identifique com ela, seja apenas um observador disso. Como se fosse uma roupa que está no teu corpo que você pode tirar, colocar. Não é você, está apenas aqui encostado. Pergunta: posso soltar isso? A resposta pode ser sim, pode ser não, mas tem que ser uma dessas duas respostas. Segunda pergunta: eu soltaria isso? Quando? Respira fundo. Eu posso soltar mais um pouquinho? Ou eu posso soltar só um pouquinho disso? Não importa se a resposta é sim ou não. Soltaria isso? Quando soltaria? Fazer mais uma vez. Respira fundo. Se esse incômodo no corpo que você estava foi se diluindo, identifique se vier outro, se vier uma resistência. Faça a mesma pergunta: eu posso soltar essa resistência de soltar? Eu soltaria isso? Quando? E deixe vir. Respira fundo. Última vez. Eu posso soltar isso? Eu soltaria isso? Quando? Respira fundo. Solta o ar pela boca. Não sei se vocês chegaram a fazer, mas vocês podem fazer isso toda vez que vier um incômodo, algo, e se perguntar de novo. Não importa se a resposta é sim ou não, porque aqui a ideia é chegar nessa aceitação, né? Ligar assim, onde que eu tô? Qual é o meu momento? O que está acontecendo comigo? Porque a maioria a gente liga foda-se, desculpa a palavra, mas
Esse foda-se, na verdade, é você ligar a apatia, sabe? E aí começa a acumular isso, nada mais importa, nada mais importa. Nem que nada mais importa. Às vezes realmente não faz sentido estar com algumas coisas. Outras coisas você quer ir atrás, correr atrás daquilo, entender melhor o que, que é. Mas primeiro você precisa entender. Se você manda tudo se danar, é também uma fuga. É interessante quando a gente abre mão de algumas coisas, solta, tá bom. Eu vou soltar um exercício que eu estava fazendo e eu estava fazendo comigo, né? Que aí tô montando algumas coisas para algumas turmas que eu fazia sobre ansiedade, de soltar modelos de vida. A gente tem modelos de vida na nossa cabeça, de alguma forma. Soltar esses modelos, mesmo que não esteja me incomodando, não sei o que, um exercício de soltar modelos de vida para entender aonde eu estou e aonde quero chegar. Não significa que, de novo, eu aceito o que eu estou vivendo, aceito a vida que eu vivo agora, não significa que eu não queira mudar ou que eu não vá mudar. Ou que simplesmente eu não queira ficar do mesmo jeito que está. Você não precisa, não, eu quero. Se eu não mudar é porque eu não estou vivendo a vida que eu quero. Não, às vezes você faz esse processo de aceitação e entende, não, é justamente essa vida que eu quero. Tem algumas coisas que podem mudar? Sim. Que pode ser melhor? Sim. Entendeu? Não é uma corrida. Eu preciso a todo custo estar ali, eu preciso a todo custo estar aqui. Mas é o primeiro o ver aonde você está e ser sincero com você. Agora eu tinha colocado bem pensado, aceitar e se conformar. Nunca tinha pensado nisso antes, né? A diferença entre os dois. As duas coisas não são a mesma coisa. Se você fez o processo de soltar agora, depois me conta aqui o que, que foi. Como é que foi pra você? Ah, acho que tinha saído as pessoas que fizeram. Ou não fizeram. Mas assim, de qualquer forma, esse exercício de você soltar, você pode fazer durante o teu dia. Quando aconteceu alguma coisa que te incomodou, você se pergunta, mesmo que a resposta for não, tá? Não se porque um sim falso não é legal, né? Ontem eu falei sobre a dificuldade de dizer não. Desses sims que racham a gente, te diz sim querendo dizer não, isso tira a energia da gente. Conseguiu fazer? Ah, caiu a internet. Mas conseguiu pegar as três frases. Eu posso soltar, eu soltaria e quando? E no meio do processo, se você vê assim, que começou a surgir outras coisas, porque surgem outras coisas. Depois, quando eu faço com os clientes, faço junto com ele, vai surgindo outras coisas. Vamos supor que a gente está fazendo uma coisa para um medo. E aí surge no meio do caminho, surge uma frustração, surge uma tristeza. E aí vai fazendo sobre elas. Entendeu? E aí é você ir se perguntando e sentir, reconhecer quem tá. Porque o que, que acontece, né? A emoção, ela não é uma coisa que fica grudado com a gente para sempre, porque o que a gente sente é apenas uma sensação daquela emoção. As emoções elas estão passando pela gente o tempo todo. Mas, por exemplo, se acontece algo triste na minha vida, eu vou ficar triste. Talvez com raiva por aquilo ter acontecido, talvez frustrada, talvez outra sensação qualquer por aquilo ter acontecido. Só que elas têm um tempo, elas passam, elas começam e passam. Só que acontece, nós nos identificamos com aquela dor. Quem sou eu nesse momento sem aquela dor? E aí a gente vai e se agarra a ela, não deixa ela ir. A partir do momento que eu solto,
ela vai embora no momento que ela tiver que ir embora. Porque é natural a gente ter essas emoções. O que não é natural é o que o nosso ego faz. Ele se agarra por querer segurar a identidade. Como lidar com isso? Como lidar o quê? Com as emoções que a gente vai se agarrando? É isso? Como lidar com as emoções que a gente vai se agarrando? Porque a partir do momento que eu entendo que eu posso deixar e me identificar, eu vou começar a trabalhar isso. Tem alguns processos de limpeza. Por exemplo, o Ho'oponopono ele ajuda bastante a limpar. O Ho'oponopono, eu gosto de usar sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Eu prefiro obrigado do que eu sou grata. Você utilizar o Ho'oponopono para você, o Ho'oponopono para lidar com a situação, para lidar com as pessoas, é um bom processo de limpeza. O buscar entender por que você agiu daquela forma e dividir fato de opinião. Né? Agora está ficando um pouco mais complexo. Né? Desse do lidar com isso é um pouco mais complexo, porque assim, quando eu divido o que aconteceu de fato com a minha opinião sobre aquilo, às vezes eu entendo que a minha emoção sobre aquilo ali foi maior do que o fato. Então, eu preciso tentar o que foi o fato real. Ah, a pessoa disse isso, isso, isso. Vamos supor que fosse algo que alguém te disse, né? Algo. Ah, aconteceu isso, isso, isso. Tá. Mas eu acho que a pessoa disse isso porque ela tal. E aí entra a interpretação. Não estou falando para não interpretar, mas estou falando para dividir o que é fato e o que é uma interpretação sua. E se perguntar, vale a pena ficar jogando um monte de interpretação em cima disso? Porque são essas interpretações que vai produzir, vai chamar essas emoções, essa sensação para o teu corpo, essa angústia, essa mágoa. Essa interpretação. Né? Aqui eu estou falando de uma forma simplificada, tá? Tem várias formas que a gente vai lidando. Essa do soltar é um processo mais simples. Usar o Ho'oponopono também é um processo mais simples, apesar de ter toda uma explicação. Porque o que é o Ho'oponopono? Como é que ele funciona? Ele é uma prática simples. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Você pode fazer isso enquanto você está caminhando para o trabalho. Deixa eu ver aqui. Antes eu era conformada com tudo, agora estou soltando sentimentos negativos e aceitando o que é bom pra mim. Isso aí, porque quando a gente fica conformado, né, como eu falei, a gente só fica com uma situação que a gente não tolera, a gente continua não tolerando aquilo, só tá conformado. E nesse do só tá conformado, as emoções negativas tomam conta da gente. Bom, gente, eu vou. Muito legal o nosso papo hoje. Gosto quando tem perguntas. Até amanhã, por volta de 5h30, 6 horas. Eu vou tô fazendo a live por volta de 5h30, 6 horas. Normalmente, hoje eu comecei 5h40. Mas o meu objetivo é começar às 5h30. A ideia desse bate-papo, né? E se quiserem colocar tema, eu vou colocar a caixinha. Todo dia eu tô colocando a caixinha de tema. Vou colocar um tema. Ontem foi um tema que me sugeriram, né? De saber dizer não. Se tiver um tema, traz que eu aprofundo, ou alguma coisa que você ouviu sobre desenvolvimento pessoal que tá curioso, manda aí pra mim. Que bom, que bom. Então, beijos, tchauzinho, até amanhã com mais um bate-papo aí. Eu vou botar lá no story a caixinha perguntando temas para amanhã. Tá certo? Tchau, gente.
Muito obrigada por estarem aqui.